Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast John Piper Responde. A pergunta de hoje é sobre homens se beneficiarem de literatura cristã e teológica escrita por mulheres. Um pastor escreve para perguntar: Pastor John, um pastor que usa um comentário bíblico escrito por uma mulher estaria se colocando sob a instrução bíblica de uma mulher? Se sim, isso não iria contra a instrução de Paulo em 1 Timóteo 2,12? Pode ser, ele pode sentir dessa forma. E se ele assim se sente, provavelmente não deveria ler. Mas isso não precisa ser vivenciado dessa forma, eu acho, e aqui está meu raciocínio. O ponto de Paulo em 1 Timóteo 2,12, onde ele diz: "Não permito que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre os homens." Esse é um texto-chave. 1 Timóteo 2,12, não permito que ela ensine ou tenha autoridade. E essas duas coisas juntas, eu acho, constituem o ofício de presbítero, ensino e autoridade. E então deve haver presbíteros homens na igreja que sejam espirituais, humildes, gentis, amorosos e semelhantes a Cristo em seu coração de servo para com os homens e mulheres na igreja. Acho que o ponto desse texto não é dizer que você nunca pode aprender nada com uma mulher. Isso simplesmente não é verdade. Não é verdade biblicamente, não é verdade experiencialmente. A razão para dizer eu não permito que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre os homens não é porque elas são incompetentes. Não é porque elas não podem ter bons pensamentos. Na verdade, as mulheres em nossas igrejas e a mulher com quem você é casado possuem muitos bons pensamentos que você faria bem em anotar e aprender com eles. Então a questão não é que ela não tenha pensamentos dos quais você não se beneficiaria, ou que ela não possa lhe ensinar nada. A questão é como a masculinidade e a feminilidade funcionam. Qual é a dinâmica entre como os homens florescem e as mulheres florescem como Deus os projetou para florescer quando um ato de autoridade está sendo exercido sobre um homem por uma mulher. Então, eu distingo entre exercícios pessoais e direitos de autoridade que envolvem masculinidade e feminilidade, e exercícios indiretos e impessoais de autoridade que não dizem respeito ao sexo biológico. Então, aqui está uma mulher, ela está bem ali. Ela é uma mulher, eu sou um homem. E estou sendo pressionado diretamente por essa mulher de uma forma autoritária. Ela deveria estar fazendo isso? Eu deveria estar vivenciando isso? E minha resposta é não. Eu acho que isso é contrário à maneira como Deus nos fez. Aqui está um exemplo do que quero dizer com essas duas palavras, pessoal e direto. Um sargento instrutor que chega na cara e diz: "Sentido! 1, 2, fique de boca fechada, soldado! Pegue seu rifle ali! Vire-se como eu disse!" Não acho que uma mulher deva fazer isso com um homem, porque é direto, é enérgico, é autoritário. É comprometer algo sobre a maneira como um homem e uma mulher foram projetados por Deus para se relacionar. O oposto de pessoal e direto seria se ela fosse uma engenheira de tráfego urbano, por exemplo. Ela está sentada em um escritório, em uma mesa, desenhando qual rua deve ser de mão única e qual deve ser de mão dupla e, portanto, ela vai controlar em que direção os homens dirigem o dia todo. Isso é muita autoridade, mas é totalmente impessoal e indireto, portanto não tem nenhuma dimensão de masculinidade ou feminilidade sobre isso. E por essa razão não acho que isso contradiga em nada o que Paulo disse e com o que ele estava preocupado em 1 Timóteo 2,12. Então, voltando à questão. Eu colocaria a questão sobre uma mulher escrevendo um livro muito mais naquela categoria de engenheira de tráfego urbano do que a de um sargento instrutor, de modo que a abordagem pessoal e direta seja removida e o homem não se sinta, nem ela se sinta de forma alguma comprometidos por ele ler o livro e aprender com o livro. Essa é a maneira como tentei refletir sobre isso na sociedade, nos esforços acadêmicos e na igreja. Então, isso é ler e se beneficiar da exegese de uma mulher em particular. Você teria alguma reserva sobre citar algo escrito por uma mulher em um sermão público? Acho que isso é apenas uma extensão do mesmo princípio. Em outras palavras, aqui está uma verdade. Uma mulher viu isso. Ela compartilhou isso em um livro. E agora eu o cito, porque não estou tendo um confronto direto e autoritário.
Ela não está olhando para mim, me confrontando e me direcionando autoritariamente como uma mulher. Há essa interposição do fenômeno chamado livro e escrita, que coloca a mulher como autora fora da vista do leitor e, em certo sentido, tira a dimensão de sua personalidade feminina. Enquanto isso, se ela estivesse bem na minha frente e me ensinando como minha pastora, semana após semana, eu não conseguiria fazer essa separação, pois creio que a Bíblia diz que as mulheres não devem assumir esse papel na igreja.